Já pensou em colocar na sua casa ou loja um toldo com qualidade profissional, fazendo você mesmo e economizando até 50% do valor de um toldo completo? Ou até mesmo revender e ter uma fonte de renda extra? Se é isso que está procurando, você chegou ao lugar certo. Agora eu vou estar te apresentando o nosso kit todo cortina, que é um kit profissional com o melhor custo-benefício do mercado. Comprando o nosso kit todo cortina, você irá receber um par de suportes, sendo um suporte com pino e um suporte com furo para a catraca, junto com seus parafusos de instalação. Também irá receber nosso novo modelo de catraca feita em liga de alumínio, que é menor, mais resistente, aguenta mais peso e gira o toldo 20% mais rápido, junto com seus parafusos de instalação. Um par de buchas em alumínio que garante maior durabilidade, um par de tampões de acabamento para tubo de 1 polegada e 1/4, um par de presilhas em fita com mosquetão, pitão de tombar, regulador e seus parafusos. O regulador é preso dessa maneira. Ele permite você ter um ajuste fino de quanto abrir o toldo. E também acompanha a manivela de acionamento da catraca para abrir e fechar o toldo. Junto com as peças, você também irá receber a lona no tamanho e cor que você comprou. Essa da demonstração ela é bege com visor transparente. Temos todas essas cores disponíveis, com ou sem visor. Essa da demonstração tem 3,13 de largura por 2,50 de altura, mas a sua vai no tamanho e cor que você comprou. A lona vai com acabamento em bainha, entrada para tubo de 1 polegada e 1/4 na parte de baixo, entrada para tubo de 2 polegadas na parte de cima. A lona já vai pronta para ser instalada nos tubos. Lembrando que esse kit não acompanha os tubos, deve comprar os tubos como descrito no anúncio. Para instalar o kit, você irá precisar das seguintes ferramentas: um martelo, uma furadeira com broca número 8 e número 10 para alvenaria, broca de 3,5 mm para aço, chave de fenda ou chave Phillips, chave de boca número 8 e número 13, ambas podem ser substituídas por um alicate. Alicate de rebite com alguns rebites 312 e arruelas, um nível de mão e uma serrinha, caso tenha comprado os tubos num tamanho maior e precise cortar eles. Você também irá precisar dos tubos. Os tubos que deve usar são um tubo de 2 polegadas na parte externa e um tubo de 1 polegada e 1/4 na parte externa. A espessura da parede dos tubos deve ser de 0,9 mm, que é o chapa 20, ou 1,2 mm, que é o chapa 18. São tubos simples de aço carbono, conhecido como tubo de 2 polegadas na chapa 20 ou chapa 18, e tubo de 1 polegada e 1/4 na chapa 20 ou chapa 18. Esses tubos você encontra em lojas de ferragens ou em algumas serralherias. Nós também vendemos os tubos separadamente. Caso queira orçar com a gente, é só fazer uma pergunta no campo de perguntas. O primeiro passo para a montagem do toldo é cortar os tubos no tamanho certo. O tubo de 2 polegadas deve ser cortado 1 cm maior do que a largura da sua lona. O tubo de 1 polegada e 1/4 deve ser cortado na medida da largura da sua lona. Um exemplo, esse da demonstração, a lona tem 3,13 de largura, então eu irei cortar o tubo de 2 polegadas com 3,14 e o tubo de 1 polegada e 1/4 com 3,13. Após cortar os dois tubos no tamanho certo, vamos encaixar as buchas no tubo de 2 polegadas.
Coloque a bucha na ponta do tubo e bata com o martelo até ela encaixar perfeitamente. Depois de encaixar a bucha, vamos fazer 4 furos em formato de cruz, para fixar a bucha com rebite. Marque os furos com um punção ou com um parafuso para não escorregar a broca na hora de furar. Nessa parte do risco, vamos fazer 2 furos, um na bucha e um uns 5 cm para dentro do tubo. Após marcar todos os furos, faça os furos com a broca de 3,5 mm e prenda a bucha com os rebites número 312. Só não coloque o rebite que deu em cima da risca do tubo. Esse rebite vamos colocar depois junto com a lona. Faça alguns furos no meio do tubo seguindo a risca que tem no tubo e prenda a bucha com furo no outro lado do toldo da mesma forma que prendemos essa. No tubo de 1 polegada e 1/4, faça um furo alguns centímetros para dentro do tubo. Esse furo serve para prendermos o regulador depois. Após isso, pinte os tubos. Pode usar um spray de tinta simples ou qualquer tinta para ferro. Agora irei utilizar os tubos que vendemos, mas a instalação é a mesma se você comprou os tubos com a gente ou se comprou na sua cidade e montou seguindo o vídeo. Encaixe o tubo de 2 polegadas na lona. Essa é a parte onde você decide qual lado a catraca vai ficar. É só colocar a parte com o pino do tubo para o lado que você deseja que a catraca fique. Coloque o tubo na lona e prenda a ponta com rebite. O primeiro rebite, coloque ele sem arruela. Certifique-se que o tubo está bem encaixado na lona. Agora vamos prender o rebite do outro lado. Estique um pouco a lona e prenda o rebite. Após isso, é só colocar os outros arrebites com a arruela no meio da lona. Depois de fixar os rebites, enrole a lona e prenda o tubo de 1 polegada e 1/4 na parte de baixo da lona. Coloque o furo do regulador virado para dentro do toldo. E então prenda o regulador com a presilha no tubo.
Ajuste a altura do regulador e faça o mesmo processo do outro lado. Enrole o toldo dessa maneira e prenda ele com uma cordinha. Isso vai evitar dele ficar desenrolando na hora da instalação e vai facilitar bastante a instalação. Não aperte muito para não marcar a lona, só passe a cordinha para o toldo não ficar desenrolando. E agora o seu toldo está pronto para a instalação. Iremos instalar o toldo nesta parede. Este vão mede 3,3 metros, porém como irei instalar por fora, fiz a lona 10 centímetros maior para cobrir melhor o espaço. Os suportes do toldo gastam 8 centímetros para serem instalados, 2 de um lado e 6 do outro. No total, então, toda a estrutura contando os suportes terá 3,21 metros. Leve isso em consideração ao medir o seu toldo. Se for fixar dentro de um vão ou de um espaço pré-determinado, desconte os 8 centímetros do suporte na largura da lona. O primeiro passo da instalação é fixar o suporte com pino. Posicione o suporte onde ele irá ser fixado, faça as marcações e os furos. Faça os furos com a broca número 10 para a alvenaria. Coloque as buchas nos furos e prenda o suporte na parede. Agora iremos marcar onde vamos fixar o suporte com catraca. Coloque a catraca no suporte e encaixe no pino da bucha do toldo. Agora vamos encaixar o toldo no suporte com o pino que já está preso na parede. Iremos instalar com apenas uma pessoa para mostrar que é possível, porém indicamos 2 pessoas na instalação, uma para segurar o toldo e a outra para fazer a marcação e os furos. Com o nível de mão, regule a altura do toldo e onde vai fazer as marcações. Afaste a catraca meio centímetro do tubo, para que na hora que fixarmos o toldo, ele enrole e desenrole livremente, sem ficar apertado. Faça as marcações de onde vai fixar o suporte e desça o toldo. Prenda apenas o suporte sem a catraca, da mesma forma que fixamos o outro suporte. Coloque a catraca no pino do toldo com os parafusos passando para cima do tubo. Encaixe novamente o toldo no suporte com pino e prenda a catraca no suporte de catraca. Se o parafuso estiver difícil de passar, utilize uma chave de fenda para empurrar ele. Agora, com uma chave de boca número 8 ou com um alicate, aperte os parafusos. Retire a cordinha que estava prendendo o toldo e desenrole ele com a manivela. Marque onde vai fixar o pitão com meia argola. Faça os furos com a broca número 8 e parafuse o pitão.
Faça o mesmo processo do outro lado e seu toldo está pronto e instalado.